pessoal, eu sou a Poliana Jalili, estou aqui hoje com a Faculdade IEPG, nós vamos gravar para vocês o nosso 5º episódio do IEPG Cast da faculdade. Os nossos convidados são especialistas Henrique Mansano e Cristiane Licínio, e o tema de hoje que nós vamos falar para vocês é assuntos regulatórios, regulação e vigilância sanitária no Brasil. E para a gente começar, o nosso bate-papo, conversar sobre esse tema, eu quero pedir que vocês se apresentem e falem um pouquinho sobre a experiência de vocês nessa área. Perfeito. Henrique. É uma satisfação estar aqui participando do podcast do IEPG. Eu sou farmacêutico, tenho pós-graduação nessa área de assuntos regulatórios e eu comecei a desenvolver mais o meu lado profissional para assuntos regulatórios quando eu fui trabalhar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No início da minha carreira na Anvisa, eu não tinha muita noção de toda essa área de atuação. E aí eu senti a necessidade de buscar mais conhecimento para realizar melhor minha atividade, já que assuntos regulatórios, como a gente vai ver ao longo desse podcast, é um campo de atuação que ele é muito vasto. E aí, dentro desse objetivo, eu busquei a pós-graduação em assuntos regulatórios e me auxiliou bastante no meu desenvolvimento profissional e depois me tornei professor. E é sempre uma satisfação participar de eventos como esse para trazer conhecimento, para compartilhar e para tentar mostrar que, além de oferecer grandes oportunidades à parte de assuntos regulatórios, ela não é tão complexa em termos assim de realização profissional quanto algumas pessoas pensam a respeito de assuntos regulatórios. Muito bom. Bom, eu sou Cristiane Licínio, sou coordenadora da pós-graduação de assuntos regulatórios na Faculdade IEPG. Eu sou biomédica há 24 anos e por 18 anos trabalhei na indústria de produtos para a saúde, justamente nessa área de assuntos regulatórios. Eu era responsável técnica, gestora da qualidade e atuei durante todo esse tempo com registro de produto, pós-registro, tecnovigilância, todos esses assuntos que a Anvisa nos exige que a gente esteja sempre atento para gerir a qualidade e a segurança dos produtos de saúde no Brasil. Então, eu vim justamente para a gente discutir e quebrar esse paradigma de que assuntos regulatórios é uma atividade exclusiva de farmacêuticos. O mercado é bem grande, é bem vasto, como o Mansano falou, muitos assuntos que geram em torno da regulação no Brasil. E a multidisciplinariedade de todos os atuantes nessa área, operadores dos assuntos regulatórios, contribuem justamente para o crescimento da segurança dos produtos no Brasil. Sem dúvida. São muitas perspectivas, Sim, profissional. E sobre essa parte de remuneração, o que seria hoje a perspectiva da atuação profissional e salarial, dentro dessa área de assuntos regulatórios? Isso é muito variável de acordo com o cargo. Para começo, início de carreira, geralmente as pessoas entram na indústria como assistentes, analistas de assuntos regulatórios. Esse salário vai variar entre 3 a 5 mil reais, a depender da indústria. Uma indústria maior vai com certeza pagar mais. Até chegar num cargo mais executivo, de gerente, de... Nossa, fugiu o nome da palavra aqui agora. Não tem nada Diretor. Diretor. Até chegar no cargo de gerente, de diretor de assuntos regulatórios ou da industrial, em que o salário pode variar aí acima de 20 mil reais, até 50 mil reais. Eu diria mais, eu acho que é o pessoal que trabalha com assuntos regulatórios que consegue entrar mais no núcleo estratégico das empresas, do lançamento dos produtos. Esse pessoal, eles conseguem uma remuneração bem além, porque assuntos regulatórios está muito relacionado com essa parte de expansão comercial das empresas. Quando a empresa vai regularizar um medicamento, ela não está simplesmente colocando o medicamento no mercado, ela está lançando um produto que por trás ali já tem toda uma estratégia de comercialização, e o profissional de assuntos regulatórios ele é fundamental para acelerar esse processo da empresa, para acelerar com que a empresa consiga concretizar o quanto antes aquilo que ela planejou. Então, pensa, um profissional desse, ele tem sim um valor muito grande para a empresa. Então, ele sai bastante do operacional
E esse é um ponto que eu tenho trabalhado nas aulas e eu tenho observado que os alunos têm buscado também, que é desenvolver a inteligência e a estratégia regulatória. A grande questão é que não basta o profissional saber a norma. Eu sei qual é a norma de registro de um medicamento. Não, mas a questão não é essa. Você tem que saber como que a Anvisa funciona. Se você precisar de fazer uma solicitação para a Anvisa, você vai solicitar para qual área? Como que a vigilância sanitária do seu estado funciona? Então, se o profissional ele não tem essa visão, ele fica muito no operacional. E ele consegue desenvolver essa visão da inteligência, da estratégia regulatória, depois que ele passa a se formar melhor, a fazer os cursos, a se preparar. Ter um conhecimento mais sobre a área, né? Para dar esse direcionamento. A se relacionar com os profissionais que já têm network. Por exemplo, no nosso caso aqui, só para completar o raciocínio, nós temos aqui duas visões. Uma visão do assuntos regulatórios do serviço público, né, que é o órgão regulador, e também a visão do setor regulado, ou seja, de quem trabalhou nos assuntos regulatórios nas empresas. Sim. Então, isso é importante para o aluno ter a mescla dessa visão, que isso legal. vai certamente contribuir muito para aquele E não só quem vai trabalhar em empresas, mas hoje a gente tem uma gama de consultoria na área de assuntos regulatórios que superam até mais do que esse ganho, porque a pessoa pode trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo. Então, não só trabalhando dentro de empresas, mas também empreendendo, tendo o seu próprio negócio como consultor. A gente vê isso em escritórios de advocacia, em consultores autônomos mesmo. Então, é um mercado bem amplo. A gente falando sobre essa diversidade de atuação profissional, né, ali ficando só na parte do medicamento, mas em outras áreas, como que seria partindo... O assuntos regulatórios, ele está presente em uma média empresa, uma grande empresa, ou não, desde uma pequena empresa? Como que funciona essa questão do assuntos regulatórios nas empresas? Desde a pequena a empresa mais robusta, né, de indústrias internacionais. Então, a atuação dos assuntos regulatórios vai desde o distribuidor, importador, distribuidor de produto para a saúde, né, de interesse à saúde, seja farmacêutico, produto de hospitalar, cosméticos, saneantes, alimentos, né? Todas essas áreas, eles precisam, né, regulamentar essa empresa junto à Visa local, né, a Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, regulamentar essa empresa junto à Anvisa e depois regulamentar todos os produtos que serão comercializados, desde o pequeno importador à grande indústria que produz lá milhões e milhões de medicamentos e produtos. Porque até uma coisa que a gente, né, começou, eu conversei um pouco com o Henrique, sobre, porque os profissionais, às vezes, eles não têm conhecimento, né? Não, então, às vezes ele, dependendo da empresa, acha que é uma pequena empresa, mas realmente, em cima do seu nicho ali de atuação, né, o assuntos regulatórios, ele está presente, Sim. né? Não, e isso, essa questão de saber sobre assuntos regulatórios, entender sobre vigilância sanitária, é de certa forma, uma falha que tem no processo de formação dos próprios alunos de diversas formações que relacionam com o tema. Eu me recordo que, assim que eu me formei, eu fui trabalhar na drogaria, e aí eu percebi que a atividade que eu fazia era mais essa atividade regulatória do que uma atividade de assistência ao paciente. Que o farmacêutico ele ficava envolvido ali em quê? Regularização de lançamento de produtos no sistema de controle de medicamentos, fazendo contato direto com a vigilância sanitária. Eu me recordo que na época era uma pequena empresa, era uma drogaria pequena e não tinha uma área específica de assuntos regulatórios, mas o farmacêutico, enquanto responsável técnico, ele precisava de conhecer para saber como que ele ia lidar. Porque o dono da drogaria chegava e falava, eu preciso resolver tal documentação com a vigilância sanitária. E aí o farmacêutico fala, e eu vou falar o que para a vigilância sanitária? Onde eu começo? O que significa isso, né? Ou qual que é a diferença aí de um alvará sanitário para um certificado de regularidade técnica? Exato. Então o profissional não tem noção disso. E isso se agrava, assim, que demonstra o quanto o profissional tem que se atentar para esses detalhes, é que se a gente for pegar em outras áreas também, estética, áreas de cosmético, tudo que tem um empreendedorismo muito forte,
O profissional, às vezes, ele não está preparado, ele tem aquela vontade Realmente. de empreender, ele tem a vontade de montar a empresa dele, mas ele vê na necessidade de contratar uma consultoria. Às vezes, para resolver assuntos que, se ele tivesse conhecimento, ele mesmo poderia fazer e resolver de uma forma mais rápida. E você me despertou para um assunto que, assim, na pandemia, a gente viu muito isso, que teve muitos empreendedores, né, de diversos ramos, produtos, sim, né? querendo Luva, importar produto para máscara. saúde simples. Máscara, luva, álcool 70, teve uma falta aqui, teve gente que quis produzir álcool 70, que é muito simples na teoria de produzir. E aí me procuraram inúmeras pessoas justamente, mas se eu for importar luva, do que eu preciso? Quando a gente abre, professor, você precisa de vários fatores. Primeiro de tudo, é regularizar a sua empresa, tal. Isso. Nossa, mas isso é muito complicado. Não é muito Não é. complicado. Não é. Não é muito complicado. É um processo simples. Porém, tem que ser uma pessoa que entende. Isso. Não pode ser uma pessoa que não tenha o conhecimento desta área da vigilância sanitária e Anvisa, das normas para tomar a frente Não disso. sabe, às pra vezes, nem regulação. onde buscar a informação. Não sabe. Por exemplo, hoje, se você acessar o site da Anvisa, pelo site da Anvisa você tem informação de tudo, de como fazer a autorização de funcionamento de uma empresa, de como regularizar um produto, de como registrar um produto, de como notificar. A questão é o profissional saber aonde ele vai buscar essa informação. Então, para isso, ele precisa ter essa base conceitual para ele entender, né, onde eu acho a informação. Esse é o grande ponto. E cada área tem as suas particularidades. Por exemplo, a área alimentar, ela não precisa fazer autorização de funcionamento da Anvisa, ela basta fazer o alvará sanitário na vigilância sanitária local. Diferente da área farmacêutica, da área, né, de biotecnologia, que aí tem toda uma regulamentação específica. Uma gestão de risco, né? E específica para produtos. Então, se o produto é estéril, tem uma legislação específica. Se o produto não é estéril, é outra legislação. Então, assim, não é difícil. É realmente particularidades que aí o profissional, tendo essa orientação, né, no curso, é que vai passar a entender esses detalhes de cada produto. A gente continuando ainda nessa parte de medicamento, como que fica a regulação da bula digital? A bula digital é um ponto que ele chamou bastante atenção da sociedade, né? Esse é um tema que ele começou a ser debatido desde lá da época da pandemia, né? Porque algumas empresas, em decorrência das questões logísticas que aconteceram na pandemia, tiveram falta de papel, dificuldade de imprimir documentos, né? Em alguns momentos, a Anvisa teve que excepcionalizar a liberação de medicamentos sem a bula, né? Então, a partir daí, começou uma série de discussões. Aí teve uma aprovação de uma lei no Congresso Nacional que permitiu com que a Anvisa regulamentasse a bula digital dos medicamentos. E aí, com base nisso, agora nesse ano de 2024, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou uma resolução, né, que é uma resolução da diretoria colegiada, uma RDC, que permite que construir um projeto piloto para a liberação da bula de alguns tipos de medicamentos. Por exemplo, a amostra grátis, que é aquele medicamento que você vai ao médico e o médico fala, não, eu estou te prescrevendo, mas eu tenho essa amostra grátis. Aquela amostra grátis, ela pode estar sem a bula impressa, né? A empresa pode fazer isso porque a RDC permite. Outro exemplo, por exemplo, você vai comprar um medicamento cartelado, que a gente chama aí na drogaria, né? Um exemplo, eu vou falar o nome, não é uma questão comercial, por exemplo, vai comprar um Doril. Vai comprar um Anador, vou falar outra marca para ninguém ficar contrariado. Né? Então, você vai comprar esses medicamentos, eles vêm no que a gente chama de embalagem múltipla. É aquela embalagem que tem 4 comprimidos. O blister, né? Isso. Antes dessa regra da bula digital, cada embalagem daquela que a indústria farmacêutica vendia, colocava no mercado, ele tinha que disponibilizar uma bula. Então, você imagina, se a indústria fabricar uma caixa que tenha 200 blisters daquele de embalagem múltipla, ele teria que enviar 200 bulas para a drogaria. E na prática o consumidor não sabia disso. Não. E aí ficava aquele monte de bula parada e depois tinha que descartar essa bula. Então quando começou-se a analisar esse cenário, percebeu-se o quê? Que você tinha um desperdício muito grande de papel. É uma inovação, né? A tecnologia além também, de ser uma inovação, né? Você tinha um desperdício muito grande de papel.
aí tem uma questão ambiental, né? E não tinha algo que a gente chama de efetividade. Do ponto de vista da segurança do paciente, não estava agregando, porque o paciente não pedia a bula. Nem sabia. Nem sabia. E agora ele tem a possibilidade de ter um QR Code na embalagem, e ele usando o próprio smartphone, ele aciona aquele QR Code, e aquele QR Code direciona para um link da empresa, e ele tem a bula, que é o mesmo formato, e ela tem que ser idêntica à bula que estaria impressa no medicamento, né? Então, e tem um outro ponto que é importante falar sobre a bula digital, que mostra essa questão da inovação, e quanto a regulação ela caminha junto com a inovação, é também a gente pensar para as pessoas que têm alguma dificuldade de acessibilidade, né? A questão visual, né? Auditiva, tudo. Ela consegue, através do QR Code, acessar a linguagem que ela precisa para ter acesso àquela informação. Então, legal. De fato, foi um avanço. Isso, foi um avanço, né? Muito grande essa questão da bula digital. Ela colocou o Brasil, né, numa nova perspectiva relacionada a regulação de medicamentos e abre N possibilidades aí. Mas a própria legislação traz algumas restrições, coisas que não podem ocorrer. Por exemplo, a empresa ela não pode utilizar aquele QR Code para colocar um link para fidelizar o cliente. Por exemplo, acesse aqui, deixe o seu CPF, o seu e-mail para acessar a bula. Não, isso não é permitido. Até mesmo por conta da LGPD, né? Isso, e tem também um ponto importantíssimo que você traz, a questão da Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Porque a partir de agora, vamos imaginar, a indústria farmacêutica ela passa a ter mais acesso sobre o paciente. Porque, por exemplo, quando eu acessar o QR Code de um determinado medicamento, vai registrar lá que uma determinada pessoa na cidade de Goiânia acessou a bula do Anador. E quando ele acessou a bula do Anador, ele pesquisou interações medicamentosas. E aí você consegue, a partir de cruzamento de dados, você saber, por exemplo, na cidade de Goiânia, no bairro tal, a maioria das pessoas tem determinado problema de saúde. A digitalização então, ela é o caminho sem volta, né? Não tem como. Tanto geral, na área, né, de produtos para a saúde, que é produtos de diagnóstico in vitro, a gente não chama de bula, a gente chama de instrução de uso. Ela já é de forma digital desde 2018, se eu não me engano. Então, os processos na Anvisa estão sendo mais digitais hoje do que né, em papel, presencial. E a instrução de uso dos produtos de diagnóstico in vitro já ficavam disponíveis junto ao registro da Anvisa. Se você pesquisasse lá, né, o registro do Ministério da Saúde, te remetia ao registro online e lá já estava disponível a instrução de uso daquele kit diagnóstico. De HIV, de hepatite, sei lá, N produtos. Então, a digitalização é um caminho sem volta já, só que até esse ponto estávamos digitalizando na conversa entre profissionais. Agora não, a digitalização está chegando ao público leigo, né? Ao usuário do medicamento. Então, até essa evolução, a gente conversava de técnico para técnico. Agora evoluímos. E aí, aproveitando essa questão dessa visão de que a digitalização, a inovação, ela começa a atingir diretamente o próprio paciente, aí a legislação da Anvisa, ela começa a ter a preocupação com o que a gente chama de segurança do paciente. Então, tudo isso, nada pode separar a segurança do paciente. Ele não pode perder informação. Tanto é que a própria legislação da bula digital, ela diz o seguinte: se o paciente chegou na drogaria e ele quer a bula impressa, a drogaria tem que disponibilizar para ele a bula impressa. Então, tem que ter uma certa quantidade de bulas lá, para se eventualmente algum paciente precisar da bula impressa, ele tem que ter acesso a essa informação. Né? Que a gente tem que levar em consideração que temos ainda uma população idosa, acima de 60 anos, que não tem, não é que nem tem acesso ao celular, é que não é acostumada. Não é acostumada. Ainda prefere a bula. Prefere a bula, sem dúvida. Mas assim, só para encerrar esse ponto, mas em termos assim, de produção para a indústria farmacêutica, né? Eu até vi um vídeo de alguns executivos da CIMED, da NC, comentando lá no programa, num evento chamado de Esfera, né, que aconteceu em Roma, e eles comentando o quanto essa questão da bula digital, ela agrega em termos de produção para a indústria farmacêutica. Porque vamos imaginar, imagina você tem um medicamento que tem uma bula, tem bula de medicamento que tem 40 páginas.
Aí imagina você precisar de uma máquina que tem que fechar aquela bula e colocar dentro de cada embalagem. Né? E aí a grande questão é que isso está relacionado à produção das empresas. E aí a gente tem que pensar um outro ponto. A regulação, né, a vigilância sanitária, ela não pode ser um empecilho para o desenvolvimento econômico. Ela não pode ser algo que vá colocar a Anvisa, vai colocar o Brasil como um país em que seja mais difícil produzir medicamento, em que se demore mais para produzir uma embalagem, para produzir, para disponibilizar um produto no mercado. Então, esse não é o objetivo. Então, quando a gente possibilita, faz essa avaliação de efetividade, eu quero saber se de fato esse custo que a empresa está tendo para colocar a bula dentro da embalagem, isso está resultando em maior segurança para o paciente lá na ponta. Então, quando a gente consegue estudar isso e avaliar essa perspectiva, a gente coloca a regulação do Brasil em outro ponto. Sim. Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque a regulação é aos olhos das multinacionais, daqueles que querem investir no Brasil, para saber, eu vou investir lá, mas é difícil eu colocar minha empresa. A gente tem preocupação econômica, segurança né? Sim. Econômica, jurídica. Sim. E como que se dá a organização institucional da Anvisa? A Anvisa, ela é uma agência reguladora, né? No Brasil nós temos 12 agências reguladoras. Temos agências reguladoras para regular produtos que a gente chama produtos que têm falhas de mercado. O que é um produto que tem falha de mercado, né? Por exemplo, todos nós aqui, a maioria sabemos alguma coisa sobre cozinhar algum produto. Então, se eu for, por exemplo, a um restaurante e quiser um estrogonofe, o cara me ofereceu um estrogonofe por R$100, eu vou repensar bastante. Eu vou falar, não, mas não tá certo. R$100 no estrogonofe eu faço por um preço menor. Sim. Eu sei quanto tempo leva para fabricar, eu sei quais são os ingredientes. Enfim, não vale R$100, eu não vou pagar. Agora, se você vai comprar um medicamento, você não tem ideia disso. O consumidor, ele não sabe quanto que custou um insumo farmacêutico ativo. Ele não sabe quanto que custou o processo de fabricação, a logística para aquele produto chegar lá. E se ele for tentar fazer, ele não consegue. Então, são produtos que a indústria tem um domínio do mercado. Outro exemplo, por exemplo, o petróleo, né? É um produto que ninguém vai conseguir extrair o petróleo. Então, são produtos que têm falhas de mercado. Aí, nesse segmento, as agências reguladoras entram. E a Anvisa entra nesse segmento de regularização de produtos e serviços que se relacionam diretamente com a saúde, direto e indiretamente com a saúde da população. Mas um ponto importante é que a Anvisa ela não trabalha sozinha. A Anvisa ela faz parte do que a gente chama de Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Que aí entra um ponto que é importante para os alunos das diferentes áreas de atuação entenderem. Que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa ela cria as normas gerais e quem vai aplicar de fato as normas no dia a dia é a Vigilância Sanitária Municipal, é a vigilância sanitária estadual. E aí é o que eu digo, o profissional tem que saber lidar com esses entes. Está totalmente relacionado com o avanço do negócio dele. Mesmo porque a Anvisa é a coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que engloba não só a Anvisa, né, em esfera federal, ela engloba também o INCQS, que é ligado à Fiocruz, que vai testar todos esses produtos, né, que a gente tem no mercado, é como o Mansano falou, como eles têm a reserva de mercado, então cabe ao INCQS testar se aquela eficácia que eles estão dizendo que o produto tem, o INCQS vai lá, testa e fala, comprova realmente. Entendi. Existe essa segurança e essa eficácia, então esse produto pode ir para o mercado. E depois a Anvisa faz a parte de pós-vigilância, que para medicamento, né, a farmacovigilância, e para os demais produtos é a técnico-vigilância, que vai verificar, foi para o mercado e a eficácia está sendo garantida, como foi lá no desenvolvimento, garantiu-se uma eficácia no desenvolvimento desse produto, e quando ele chega no mercado, realmente está com esse desempenho, com essa segurança, com essa qualidade. Faz uma fiscalização. Faz essa fiscalização. Fiscaliza o pós-mercado. Né? Isso é um ponto importantíssimo. Igual, por exemplo, cosméticos. Nós tivemos aí recente aquele caso das pomadas modeladoras para o cabelo, né? Que o pessoal estava usando e o que aconteceu foi que as mulheres passaram e aí algumas se expuseram à água do mar, tomaram banho de piscina e diluiu a substância, aconteceu uma reação que ninguém sabia na época o que era, e ao cair nos olhos
das mulheres ou de quem tem usado o produto causava uma cegueira temporária. Nossa. Agora imagina o drama, né? Você Sim. utiliza um produto que é para fim de embelezamento, Sim. e de repente você fica uma semana cego. E a área de cosméticos é muito engraçado, que ela é muito relegada pelo público e pelos técnicos, não pela Anvisa. A Anvisa está sempre em cima, né, jogando normas, criando novas normas, regulação como essa que ele falou, mas existe, principalmente no mercado estético hoje, vários produtos que são registrados como cosmético e que as empresas induzem o uso do público como produto para a saúde, injetável. A gente teve um caso aqui em Goiânia de uma paciente que usou, a profissional usou um produto que era registrado como cosmético, injetou na pele dela, na área glútea, e ela acabou na UTI. Entendeu? Então, assim, a Anvisa fez a parte dela, que era de regular. Foi um desvio do uso do produto. Desvio de uso do produto. Entendeu? Isso é muito então, sério, porque cosmético, né, a legislação, a RDC de cosmético, a 752, ela já deixa, aliás, a própria lei, né, a lei 6360 de 76, ela deixa bem claro que produtos cosméticos são produtos para uso externo. tópico, Então, em pele íntegra. Isso. Então, se você está pegando um produto e está injetando no paciente, ele não pode ser cosmético. Se você comprou um produto que é cosmético, você está injetando no paciente, está em desacordo errado. com a legislação. E isso compromete, aí é um ponto que o pessoal tem que se atentar. Porque não basta eu ser um ótimo profissional da estética, um ótimo profissional de cosméticos, e eu não seguir as normativas. normas, né? Porque eu vou colocar em risco o meu negócio, e principalmente eu vou colocar em risco o meu cliente, o meu paciente. Isso, o principal é o risco ao paciente. Isso. Então, isso está sendo muito usado hoje. As pessoas falam assim, mas o produto é estéril. Não é porque o produto é estéril que ele pode ser injetado. Grande E leitura, uma sim. coisa não indica a outra. A indicação do produto estéril é que ele não vai causar nenhum tipo de infecção. Se passado na pele, se passado naquele local. Pele, ok, mas Sim. não indica que ele pode ser injetado. Não se pode Sim. confundir, isso é um ponto importantíssimo, porque Sim. o profissional aí mostra até uma... Lógico que pode ter também má fé, a gente não pode falar de maneira geral, mas às vezes pode ter também uma questão de imperícia, né? Do profissional não entender aquilo ali, né? Não é somente o dolo, né? Mas se você tem... Aí entra a questão da formação do profissional. Exatamente. Sim. O estéreo do produto Conhecimento. cosmético, ele não pode ser confundido com, por exemplo, um medicamento injetável que tem que ser estéreo. Um produto para saúde. Não dá, isso é estéril. muito grave, é um risco muito grande você estar colocando o paciente. Porque as pessoas né? desconsideram que aquele produto, e como foi o exemplo que você citou do cabelo, há uma reação química que pode acontecer que talvez tenha sido negligenciada, não por acaso, não por vontade própria, por maldade, mas não Por se, achismo, né? não Talvez, se atentou. Sim. No momento do desenvolvimento do produto, não se atentou que aquilo poderia acontecer. E aí, a vigilância sanitária Anvisa fica de olho justamente no pós-venda Sim. para monitorar. Agora, outra coisa é você achar que um produto estéril pode ser aplicado simplesmente por ser estéril. E isso não. Aí é um desvio de uso. E aí entra o conhecimento do profissional da área da saúde, principalmente, não só, mas principalmente, em saber que aquele produto registrado, ele tem um registro específico para, e não o uso disseminado para outros com os quais fins, não né? foram Sim. feitos estudo suficiente para comprovar eficácia e segurança. Perfeito. Como a gente está falando de cosmético, como que funciona a regulação do cosmético do Brasil? Sim, a regulação dos cosméticos, ela é feita diretamente com a Anvisa. Né? A Anvisa, como eu disse, ela vai regularizar os produtos que lidam direto ou indiretamente com a saúde humana. Se lidou direto ou indiretamente, tem que passar pela Anvisa. Dentro da regulação de cosmético, tem uma gestão de risco. Tem uma RDC, a 752, que ela estabelece como que tem que ser, quais são os produtos que precisam ser notificados e quais são os produtos que precisam ser registrados. Qual é a diferença disso? Se eu tenho, por exemplo, um batom,
qual o risco desse produto em termos de saúde para a população. Então, a RDC determina que esse produto ele vai ser notificado. O que significa isso? A empresa vai apresentar um rol de documentos e vai apresentar para um sistema da Anvisa, e esses documentos, uma vez armazenados lá, você tem autorização de uso do produto. Sim. Mas, agora, os produtos registrados são aqueles produtos que têm um risco maior. Algum cosmético que tem um risco maior. E aí, a empresa tem que apresentar mais documentos e tem que aguardar uma avaliação técnica, né, da Anvisa, e depois dessa avaliação técnica é divulgado no Diário Oficial da União o registro do produto. Então, essa é a forma de regulação. E essa regularização, um ponto que a gente já tratou aqui dos cosméticos, é que ela continua mesmo após a realização desse pré-mercado, que é regularizar o produto. Que aí entra a questão da cosmetovigilância, né? Que é acompanhar o produto no mercado para saber se não está havendo um incremento de risco daquele produto. Porque tudo é uma balança, benefício-risco. Se essa balança ela pender para o lado do risco, a vigilância sanitária, através da Anvisa e das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, elas precisam agir para proteger a saúde da população. Sim. Então, esse é o grande ponto aí sobre a regularização dos cosméticos, né? Como você citou, que tem essa parte para cosmético. Para as outras áreas, funcionaria também mais ou menos nesse mesmo pensamento. A ideia é sempre a gestão de risco. Então, por exemplo, se eu quero registrar E tudo bate primeiro na Anvisa, né? Tudo tem que sempre. ir para a Anvisa. Regularização de regularização produtos Anvisa. é sempre na Anvisa. Todos os produtos de interesse à saúde, eles são regularizados via Anvisa. E todos eles têm a classificação de risco, como o Mansando falou. Produtos para saúde, vai da classificação 1 até a 4. Classificação 1, classe 1. Risco mínimo para o profissional e para o usuário. Classe 2, então, já vai aumentando um pouco mais, até chegar a uma classe 4, que o risco é máximo tanto para quem manipula o produto, tanto para quem recebe o produto. Por exemplo, na área de diagnóstico in vitro. A gente vai tratar, o que está em alta agora, kit diagnóstico para HIV. O kit diagnóstico HIV, ele é classificado como classe 4. Ele é um risco alto para quem está realizando o teste, para saber se ele realmente funciona, e para quem está com a amostra, né, do paciente sendo testada. Então, a clínica lá no Rio de Janeiro, o laboratório do Rio de Janeiro, que teve o problema, ela não estava rodando os controles do kit para todos os exames que foram feitos, né? Esse controle tem que ser feito diariamente. Eles estavam fazendo semanalmente. O que acontece? O reagente vai degradando, ele pode perder a eficácia. Então, o controle serve para isso. Esse controle é positivo e negativo. O positivo tem que dar um certo limiar de positividade, o negativo, a mesma coisa. Então, e esse produto, ele dentro da Anvisa é considerado como risco máximo e, inclusive, passa pelo INCQS, que eu falei, né, um pouco atrás, justamente para ser testado lá com uma gama muito grande de testes positivos e negativos para saber se ele funciona realmente da forma adequada. Então, o risco tem no desenvolvimento desse produto e depois na ponta no usuário, de quem está usando. Sim. Então, o risco é altíssimo dos dois lados. Sim. Entendeu? Agora, a gente falando da parte da vigilância sanitária, tem as leis que regem, né? Sim. Como que funcionaria? Temos são essas a gente leis? pode classificar aí no âmbito de atuação que a gente chama do direito sanitário, né? O direito sanitário, ele é formado principalmente por 3 leis. Você tem uma lei, são leis antigas, mas elas são atualizadas com constância para mantê-las atuais, né? Nós temos uma lei que estabelece quais são os estabelecimentos regularizados pela Vigilância Sanitária, que é a Lei 5991. Aí é nessa lei que diz que, por exemplo, que quem pode vender medicamentos é somente drogaria, o supermercado não pode. E aí, todo ano tem uma tentativa no Congresso Nacional de apresentar um projeto de lei para alterar essa lei para permitir com que os supermercados possam vender medicamentos também.
né? Porque antigamente, vigiantes. Antes da lei, eu né? ia falar isso, que é curioso. Eu estive em Belo Horizonte pela faculdade de EPG. Tem drogarias que tem supermercado. Não. Tem a parte do supermercado, tem a... Pode falar isso? Não, Pode falar. Pode falar. Pode falar. Vou só voltar. Você pode falar tudo. Pode falar. Você pode. Só voltando ao assunto, então. É engraçado porque em Belo Horizonte tem algumas drogarias com essa característica de parte drogaria, parte supermercado. Não vi essa parte em Goiânia, né, a gente não tem drogaria. Em Goiás a gente não tem essa prática, né? Mas lá em Belo Horizonte essa eu achei questão bem comum. Essa drogaria específica é uma questão, vamos dizer assim, sui generis. É uma questão à parte, mas via de regra a legislação não permite. Né? Você não pode, por exemplo, se você for em alguns países, aqui da América do Sul, mesmo Colômbia, você entra no supermercado e aí, lá no final do supermercado, você tem um açougue e aí você tem uma drogaria. Então, esse é o tipo de estabelecimento que não pode. É você colocar a drogaria dentro do supermercado, né? O Carrefour, por exemplo, eles têm aquela drogaria Carrefour, mas ela fica fora do supermercado. Né? A ideia é você não confundir os produtos, porque tem uma razão de ser, né? Até mesmo por conta de contaminação cruzada, né? Que existe muito. Aonde tem armazenamento de alimentos, o risco de contaminação por insetos é muito maior. Mesmo que haja um controle, né, de pragas, mas existe essa contaminação. Imagina que uma beneficiadora de arroz, o cuidado que eles têm com aquele produto, em questão de higienização desse produto, não vai ser o mesmo de uma indústria farmacêutica. Totalmente diferente. São requisitos diferentes. Então, imagine você colocar no mesmo ambiente os dois produtos. Ali, um arroz, por exemplo, a gente sabe que ele pode carunchar, né? E aí, aquele inseto pode migrar para o medicamento. Pois é. Então, o risco é muito grande. Você agrega mais risco ao estabelecimento. Exatamente. E aí acaba que o Brasil, ele traz uma legislação que ela é meio que uma mescla, né? De algo que acontece nos Estados Unidos com a ideia da Europa. A legislação do Brasil é muito assim, Europa e Estados Unidos. E nos Estados Unidos é permitido, que a gente chama aí dessas drugstores, né? Que são esses supermercados, né? Mas é um outro formato, é uma outra regulação. Mas aqui no Brasil, o que existe até o momento é uma tentativa muito forte de alterar a lei. E, pelo menos, os conselhos de farmácia sempre fazem frente a essas ações, né? Porque entende que isso poderia colocar em risco, né? A saúde da população. Então, isso é uma preocupação forte. E a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é muito recente, ela é de 1999. Então, antes essa data, existia esse mercado de venda de medicamento em supermercados, né? E principalmente em cidades de interior, que, né, não tinha tanta fiscalização. Então, ainda existe isso dentro do pensamento crítico do usuário. Para o usuário, eles não vêem problema. Mas por que não? Vai facilitar a nossa vida. Eu vou num lugar só e já tem tudo junto. Mas, se a gente olhar por esse lado técnico, o risco é muito grande. Tudo e isso, de armazenamento, né? Até para falar mais, mas tudo isso contempla o que eu ia até te perguntar para explorar mais, o que seria o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Sim, legal. Perfeito. E aí, só completando uma questão da pergunta anterior, que eu falei só de uma lei só. E já gerou toda essa conversa. Mas, na verdade, são 3 leis que são importantes, né? É importante deixar isso claro, que senão o pessoal vai falar, pô, o professor só sabe uma lei. Mas tem a lei... Eu falei da lei 5991, que é de estabelecimentos, que é de 73. Tem uma lei que é de 76, é a 6360. Ela diz quais são os produtos regulados pela vigilância sanitária. Aí lá tem cosmético, lá tem medicamentos, né? Então, traz quais são os produtos que regularizam que precisam ser regularizados. E tem a lei 6437 de 1977. Essa é a lei da punição. Que aí entra o ponto. O indivíduo está lá no supermercado dele e resolve vender um anador. Ele está em infração sanitária. Eu me recordo que quando eu fiz estágio na Vigilância Sanitária de Anápolis,
os estagiários acompanhavam os fiscais e a nossa função dos estagiários era achar medicamento no supermercado. A gente ia nas fiscalizações em distribuidoras e aí os fiscais falavam, vocês podem sair andando aí, e Anápolis tem grandes distribuidoras de alimentos, né, imensas. Pode andar dentro do galpão que vocês vão achar medicamento. E a gente achava medicamento, caixas imensas de medicamentos. E aí eu lembro que a gente lotava a Kombi da Vigilância Sanitária de Apreensões. E eu me recordo de um caso que a gente foi fiscalizar um supermercado. E aí o fiscal falou, ó, pode procurar que tem medicamento. E a gente, nesse supermercado, a gente revirou. É aquele supermercado de bairro, grande e tal, em Anápolis. E aquele supermercado que o dono fica no caixa. O cara tá ali, né? E aí a gente revirou o supermercado Machonada. Aí o fiscal pediu para abrir a gaveta, né? Aquela gaveta onde guarda o dinheiro. Sim. Onde o proprietário está. Onde guarda o dinheiro e no local do proprietário. E aí o cara já ficou super irritado, falou, como assim? Você quer ver meu dinheiro? Né? Começou a cogitar, não, falou, abre a gaveta, abriu a gaveta. Aí pediu para ele empurrar um fundo, tipo um fundo falso. Quando ele empurrou, tinha de tudo ali, paracetamol, dipirona, então ele tratava todo mundo. Infração sanitária, gravíssima, né? Porque é proibido a venda desses produtos em estabelecimentos que não são drogarias ou farmácias de manipulação, como determina a lei 5991. Né? Então essas são as principais leis e a lei que cria a Anvisa, né? A lei 9782 de 1999, como você disse, a Anvisa é muito jovem, né? Né? Agora que saiu da adolescência, mas ela teve que regular um mercado muito ágil e a regulação da Anvisa foi muito próximo da regulação internacional. Grandes comitês internacionais, ICH, PIX, então é uma regulação harmonizada internacionalmente. E antes da Anvisa, quem que fazia esse trabalho da vigilância sanitária? Era o Ministério da Saúde, tinha uma Secretaria de Vigilância Sanitária. Então foi um avanço muito grande quando passou a ter uma agência coordenando o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E qual que seria a diferença de medicamentos registrados, de medicamentos clones e medicamentos notificados? Ótima pergunta. Já que a gente está falando de medicamentos. Esse é um ponto que os profissionais de assuntos regulatórios têm bastante dúvida, e não somente profissionais de assuntos regulatórios. Mas vamos entender, quando a gente fala de medicamento registrado, eu posso colocar o quê? Genérico, um medicamento novo, uma nova formulação, ele vai entrar como um medicamento registrado, ou seja, são produtos que só podem ir para o mercado depois que você tem garantia da eficácia, segurança e da qualidade. E aí as empresas têm que apresentar um calhamaço de documentos, geram um lote piloto, e nesse lote piloto ela faz controle de qualidade, ela faz validação, e se for um medicamento novo, ela faz também os estudos clínicos, que é testar nos pacientes para saber se o medicamento tem efeito ou não. Manda essa documentação para a Anvisa faz uma análise bem técnica e aí permite o registro do produto. Os medicamentos notificados são aqueles medicamentos que estão em uma lista específica. Aí, por exemplo, um medicamento que hoje é notificado, paracetamol. Né? Então, são medicamentos que não precisam passar pelo registro. A empresa, ela apresenta a documentação, é tipo cosmético. Ela apresenta a documentação, sobe no sistema e aí ela tem a notificação e pode comercializar aquele produto. Agora, quando fala registro de medicamentos clones, esse é um ponto, assim, super interessante em termos regulatórios, né? E que pouca gente entende. Basicamente, seria o seguinte, você tem lá uma empresa, uma indústria farmacêutica A, registrou o medicamento A. Então, ela apresentou todos os estudos de eficácia, segurança, qualidade, aguardou toda aquela análise técnica da Anvisa e registrou o produto dela. Aí vem uma outra empresa B e fala assim, eu quero vender no mercado um produto que seja igual ao seu, mas com a minha marca. E aí eles fazem um acordo comercial, né, geram uma declaração, e aí aquela empresa A, que já produz para ela vai produzir também para B. Só vai mudar a rótulo, Isso, nome comercial. Isso, perfeito. E aí o B vai ser o quê? Vai ser o clone. Né? Então, se você tem, por exemplo, um medicamento similar, você pode clonar um similar ou um genérico daquele similar. E quem vai produzir vai ser uma indústria. Então, isso dá mais dinamicidade para os acordos comerciais entre as empresas. Então, é uma legislação importantíssima essa questão do registro clone. Mas o paciente acaba que ele não tem ideia
de toda essa comprar transação. dipirona. Isso, ele vai comprar, né? Ele vai comprar a dipirona da MS e vai comprar a dipirona da Medley. Ele não tem ideia que são indústrias. Estou dando exemplo. Que é o mesmo produto. Só tá que na uma delas que diferente. fabrica. E a fabricação é única. E aí você fala, mas por que uma empresa vai querer fazer isso? Porque, por exemplo, uma das estratégias de venda é o nome comercial. Então, uma empresa, ela pode conseguir desenvolver uma marca que ela sabe que ela vai conseguir atingir um público X que aquela outra não atinge. E tem uma história interessante por trás disso, que é assim, a Anvisa mesmo já determina que processo de fabricação, ela vai desde o desenvolvimento do produto até a comercialização desse produto. Então, existem empresas hoje de diversos ramos, da indústria farmacêutica até saneantes, alimentares, que elas vivem só para desenvolver o produto, mais nada. E aí fazem esses registros clone para, não só de medicamento, isso também é aplicável em outras indústrias, para vender, ele é um terceiro, para vender para as outras indústrias. Isso acontece, por exemplo, na produto de estética, a hidroxiapatita da Renova. Ela tem o nome Diamond, da Renova, e tem o nome Nutriex, é a mesma. E é uma única empresa que fabrica. É uma única empresa. E o registro é o mesmo. Isso. Se você olhar na embalagem, o número de registro é o mesmo. O que está mudando? Forma de apresentação, uma tem um ml e meio, outra tem um ml. E a marca. Na hora da venda, uma vai ser um pouco mais cara que a outra. Sim. Mas o produto interno lá é o mesmo. É o mesmo. A regulação interna desse produto dentro da Anvisa é a mesma coisa. Sim. E aí isso tem uma vantagem comercial para as empresas e tem também uma vantagem para o órgão regulador, porque antes dessa desburocratiza e facilita a liberação dos produtos, porque antes dessa legislação nada impedia a empresa A e a empresa B de fazer um acordo e compartilharem documentação para ser apresentado. Então a Anvisa teria que analisar 2 vezes o mesmo documento, Exato, né, para regularizar esses produtos, sendo que é uma coisa que é a mesma, então, um produto que é o mesmo, né? Então por isso que é uma legislação. Então o que a gente percebe, né, é que tem um avanço das legislações no sentido de dar dinamicidade ao mercado, né? Isso é um fato que a gente tem que considerar aí dentro desse âmbito de assuntos regulatórios. Isso até a gente lida com bastante empresários que são tem o empreendimento anterior à criação da Anvisa. Então, quando criou-se a Anvisa, nossa, agora vai complicar a nossa vida, chegou só para, né, criar barreiras. E a Anvisa, ao longo desse tempo, vem criando esses mecanismos justamente para facilitar a vida do empresário e desburocratizar todo esse processo. Então, às vezes eu vejo muito empresário falar, né? A Anvisa só está aqui para criar dificuldade para a gente. E não é verdade. Hoje, a gente tem que enxergar a Anvisa como parceira do empresário, porque a concorrência pode fazer um produto que, né, é de menor eficácia e menor segurança. Então, aquele produto vai sair do mercado. E parceiro do usuário, da população brasileira que está cuidando daquilo que chega até nós, como usuário. Todos nós somos, né? Sim. Usuários, então. Todos nós. Não, essa leitura é importantíssima, né? Porque, de fato, é isso mesmo. A regulação, né, que é o que a Anvisa faz, ela é uma forma de você defender o mercado. Porque, por exemplo, você está evitando que produtos, né, ressoando o que você disse, produtos que não têm regularização entrem no mercado. E que possam entrar com preço menor, sem entregar qualidade, colocando em risco a saúde da população. Principalmente segurança, né? Principalmente segurança. Então, esse é um ponto fundamental. E a Anvisa, ela tem uma série de ações que trazem o que a gente chama de previsibilidade. Então, tem uma delas que é a chamada agenda regulatória. Por exemplo, nós estamos na agenda regulatória de 2024-2025. Então, se você tem uma empresa de cosméticos, você acessa a agenda regulatória da Anvisa, que é pública, e você sabe quais são os temas dentro de cosméticos que a Anvisa vai estudar ao longo de 2 anos. Quais são as possíveis normas que podem surgir, né? Se está tendo uma consulta pública, uma audiência pública, que é a chance da sociedade participar. Então, as legislações também elas não são
criadas assim, sem que a sociedade participe. Uhum. Então, a sociedade tem a chance também de participar, mas para isso, aí que é o ponto importante, o profissional ele somente consegue ter essa participação efetiva nesse órgão regulador se ele conhecer o órgão regulador. Aí é onde entram os A qualificação. operadores de assuntos regulatórios para entender Isso. toda essa dinâmica dentro da Anvisa e trazer, né, luz para isso, para clarear tanto para o empresário quanto para o usuário que a Anvisa está aqui para defender os nossos interesses. Sim. Que E aí trazer entra o melhor produto também para o consumidor final. Né? Aí entra essa questão, a inteligência regulatória. Sim. A empresa trabalhar com estratégia de inteligência regulatória. Para a gente encerrar, essa parte regulatória é dividida por categorias. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte das categorias de medicamento e de outras áreas, né? O que seriam essas categorias? Por essa lei que o Mansano falou, que é a Lei 6360, ela divide em medicamentos, produtos para a saúde, que vai desde uma seringa a um equipamento de ressonância magnética, os produtos para diagnóstico in vitro, saneantes, cosméticos e alimentares. E agora, mais recentemente, está entrando produtos veterinários, que é de interesse à saúde também. Tanto para a área de medicamentos, o produtos veterinários, ele não é de âmbito da Anvisa, ele é de âmbito do MAPA, mas a Anvisa está criando algumas regulações em cima dele também. Porque existem os medicamentos, né, veterinários que, se você aplicar um medicamento num bovino, vai consumir a carne vai indiretamente ter o consumo humano. Pets, né, o mercado de pets cresceu muito também. Então, de diagnóstico in vitro para pets, para uso veterinário em geral, e todo esse desenvolvimento desses produtos, né, visando direto ou indiretamente a saúde humana. É uma gama muito grande. E a legislação, ela assim, é uma legislação antiga, mas ela tem a sua inteligência ali naquela norma também. Ela diz o seguinte: e outros produtos que possam ter relação direta ou indireta com a saúde humana. Então, ela lança luz que pode aparecer algo que ninguém espera, né? Que vai ter a necessidade de ser regulado. Por exemplo, um caso são os produtos à base de cannabis, né? Que a legislação inicialmente não preveu, mas é um produto que, tendo uso como medicinal, ele tem relação direta ou indireta com a saúde humana. Então, ele precisa passar por uma regularização para ser comercializado no Brasil, né? Então, é uma gama muito grande de produtos que acabam sendo atingidos, vamos dizer assim, por essas legislações sanitárias. Então, esse é o ponto principal aí de toda essa... E que, ao final das contas, envolve uma multidisciplinariedade de profissionais envolvidos, né? Então, por isso que a gente até falou no começo, não é um mercado voltado só para farmacêuticos, é um mercado voltado para inúmeras profissões. Biomédicos, biólogos, fisioterapeutas, advogados, administradores, engenheiros de produção, engenheiro químico, nutricionista, né? vários profissionais que estão envolvidos nessa área técnica, processo. Justamente para trabalhar melhorando aquilo que chega à população brasileira. Isso aí se reflete até dentro da própria estrutura da Anvisa e das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, que tem uma formação muito multidisciplinar. Então, você tem o químico, tem o farmacêutico, tem o advogado, está todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo ali, lógico que cada um dentro da sua área de formação, mas com o mesmo objetivo, que é garantir essa regulação sanitária. Eu fui uma vez para a Itália fazer uma inspeção internacional numa fábrica de diagnóstico in vitro lá na Itália. E foi a equipe lá da Anvisa, né, 2 fiscais, eu fui acompanhá-los, e um deles é estatístico. Sim. Então, assim, olha, ele foi fazer a inspeção, né, na época era a RDC 16 de 2013, hoje ela já migrou para 665, e de produtos para diagnóstico in vitro, classe 4, fábrica de ELISA, altamente complexo, e o fiscal da Anvisa era estatístico. Então, você vê que realmente abrange multidisciplinaridade. Né? Não tem uma reserva de mercado. Esse é um ponto importante da gente tratar, né? Então, não há uma reserva de mercado. Há, sim,
uma falta de profissionais que estejam bem capacitados para realizar essa função, né? Para trabalhar com essa inteligência regulatória, né? Não é somente você, em assuntos regulatórios, juntar documentos, não. É você entender que cada ação ali que você está fazendo faz parte de uma estratégia que a empresa traçou para aquele produto e que também cada documento daquele ali que você está manuseando faz parte também de um contexto regulatório da Anvisa que envolve essa gestão de risco. Então, é o profissional desenvolver esse olhar, né? Esse olhar mais estratégico sobre essa questão dos assuntos regulatórios. A preocupação do operador dos assuntos regulatórios é em trazer o entendimento do que a empresa está desenvolvendo, que aí cabe ao desenvolvimento de produto, a garantia da qualidade, trazer a parte técnica desse produto, né, em consonância àquilo que a norma está dizendo. Então, ele tem que entender bem sobre o que diz a norma, né, sobre as exigências da Anvisa, sobre as particularidades de cada área de atuação, entendendo que aquele desenvolvimento traz, né, de segurança e eficácia. E ele vai ver tudo isso, né, Cris, no nosso curso de assuntos regulatórios. A faculdade EPG, nós temos uma pós-graduação em assuntos regulatórios, como a Cris iniciou, né, ela é a nossa coordenadora. O Henrique Mansano, ele foi o nosso aluno, né, Henrique? Na nossa turma, não me lembro se foi a terceira turma, mas foi bem no início da nossa jornada, né? E eu quero agradecer vocês por essa participação. Eu acredito que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas, né? A gente conseguiu aprofundar no tema. E eu deixo à disposição o nosso canal, então vocês marquem no sininho para receber novos episódios. E obrigada. Obrigada a você. Agradeço, obrigado pela oportunidade aí de socializar esses conhecimentos. Sim. E a gente poder, né, mostrar para aqueles que vão nos assistir o quanto é importante se qualificar nessa área de assuntos regulatórios. Muito obrigado. Obrigada.